Olá pessoal, bem-vindo aí a mais uma aula de gestão de estoque. Nós estamos falando da parte de definição de métodos de programação e controle. Então a pergunta que a gente quer responder nessa parte do nosso curso é basicamente se eu quiser comprar, ou produzir um item, eu devo comprá-lo ou produzi-lo para estoque? Ou eu devo comprá-lo ou produzi-lo sob encomenda ou contra pedido? Então, nessa aula, a gente vai justamente aprender como tomar essa decisão, que critérios a gente tem que levar em consideração para tomar esse tipo de decisão. Então, nós vimos na aula passada que tem 3 critérios aí que a gente vai levar em consideração. O primeiro deles é a frequência de demanda. O segundo, classificação ABC de custos. E o terceiro, também uma classificação bem parecida com a ABC de volume, tá bom? Hoje nós vamos falar especificamente da análise da frequência de demanda, tá? Quando a gente fala em frequência de demanda, pessoal, um bom critério para se definir se um determinado item ele pode ser classificado como frequente ou esporádico, ou seja, não frequente, é a relação entre a sua média aritmética do período considerado, tá? Pode ser um período de 3 meses, pode ser um período de 12 meses da demanda, e o desvio padrão desse período considerado. Então, que ponto que a gente quer chegar? Imaginem 5 diferentes tipos aí de itens. Podem ser matérias-primas, itens de consumo, produtos comprados ou produtos acabados, como você achar melhor aí para entender a explicação. E aí, imagine que você tem um item A, que ele tem exatamente esse comportamento aí de demanda ao longo aí de 10 dias. Então, note que saiu 12 aqui no dia 1, 12 no dia 2, 15, 17, 18, 5, 9, 0, 10, 8. Ou seja, a demanda ela se comporta dessa maneira. Ela não é niveladinha, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma quantidade. É a gente que dentro do nosso ambiente, na gestão das operações, a gente pode estabelecer práticas para nivelar a minha operação para atender essa demanda, mas a demanda lá fora, o bicho está pegando, ela está vindo de forma bem desnivelada. Nesse primeiro caso, a média aritmética ela deu 10,6 itens. E se você pegar o desvio padrão, tá? Lembrando, pessoal, desvio padrão é uma função que no próprio Excel você tem condições de calculá-lo, é a função desvipad, tá? Ele vai calcular a margem de erro, de desvio em relação à média, ou seja, mais ou menos quantos itens aí ficaram fora da média, isso numa distribuição normal. Então, baseado nesse erro que você tem em relação à média, ele calcula o desvio padrão. E esse desvio, ele deu 5,5. Então, o que a gente está afirmando aqui nesse caso? Como um critério que a gente está assumindo. Sempre que a média for maior ou igual ao erro, ao desvio, a gente diz que esse item ele é frequente. Sempre que a média for menor que o desvio padrão, a gente diz que esse item é esporádico. Note já, no segundo caso do item B, que o comportamento da demanda diária dele já é bem diferente do item A. Produto B, ele vendeu 20 no dia 1, depois 0, 0, 0. Aí já só no dia 5 voltou a ter uma demanda por esse item de 14, depois 3, caiu bastante, 9. Aí olha esse pico, subiu para 30 e aí não vendeu mais nada, 0 e 0. Qual foi a média, pessoal? Foi 7,6 em média por dia. Porém, quando você calcula o desvio padrão, o desvio em relação a essa média, deu 10,6 itens. Nesse caso, a média ela é menor que o desvio padrão, ou seja, o erro foi maior do que a média.
E aí é por isso que a gente está chamando essa situação aí de característica de demanda desse item como uma demanda esporádica, uma demanda que não é frequente, né? Um exemplo que eu gosto também de dar em relação a isso é o seguinte: imaginem um produto dentro dos 20 dias úteis do mês, né, caso a sua empresa trabalhe 20 dias úteis, se ela trabalhar 30 também a lógica é a mesma, tá bom? Mas imagine que dentro dos 20 dias úteis você venda um por dia, um todo dia, ou seja, o melhor dos mundos. Todo dia vem lá um cliente e consome um item. O que vai acontecer? No final do mês, no final dos 20 dias úteis do mês, você vai ter vendido 20 produtos, ok? Qual é a média diária? 20 dividido por 20, um item por dia. Essa é a média aritmética, é a média diária de venda desse produto. Imagine um produto B, que não é o B aqui da apresentação, que você vende 0 no dia 1, 0 no dia 2, 0 no dia 3, 0 no dia 4, 0 no 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, até o 19º dia você não vendeu nada. Aí chega no 20º dia, você teve um pedido, por exemplo, um grande pedido, uma exportação, um pedido excepcional, extraordinário. 20. Você vendeu quantos por mês? 20 itens. Qual foi a média aritmética diária de consumo desse item? 20 dividido por 20, a média diária desse item aí nesse mês foi 1 por dia. Então imagina que você está lá planilhando a sua demanda, faz lá a média de venda de cada item, e aí você tem um produto A que vendeu em média 1 por dia, tem um produto B que vendeu em média 1 por dia. E aí você vai dimensionar o estoque para esses dois itens. E aí você fala, olha, eu vou manter aqui 5, 10 dias de estoque desses itens para atender a minha demanda. Aí você pega o produto A e você põe lá 5 dias de estoque, 5 dias, um item, demanda de um item por dia, 5 vezes 1, você vai ter 5 itens em estoque. Produto B, 5 dias de estoque, demanda média diária de 1 por dia, você vai ter 5 itens em estoque. Então imagine que o produto A eu tenho 5 itens no estoque, e o produto B eu tenho 5 itens no estoque. Produto A, o que vai acontecer, pessoal? Produto A, lembra-se, está saindo o quê? Todo dia 1. Então, dia 1 saiu 1, consumiu 1 do estoque, dia 2 saiu outro, consumiu do estoque, dia 3 saiu outro, consumiu do estoque, você tem 5 em estoque, você vai estabelecer uma lógica de ponto de pedido e vai dar tudo certo. Nós vamos falar mais adiante dessa lógica, tá bom? De dimensionamento, ponto de pedido, pode ficar tranquilo. Aí vamos para o produto B agora. Saiu 0 do dia 1 ao 19º dia, e você tem 5 em estoque lá, porque a sua política de estoque é 5 para ele. Aí chegou no 20º dia, venderam-se os 20 que eu mencionei para vocês. Adiantou eu ter esses 5 itens em estoque? Não adiantou para nada. Ou seja, foi um estoque totalmente desnecessário, que me consumiu o capital de giro, né, imobilizou grana nele, e quando eu precisei dele, ele não me serviu para nada. Então é por isso, pessoal, que existe um ditado que fala assim, que a média é burra, né? Quem trabalha só olhando para a média é muito arriscado, porque você pode atender em algumas situações e você não vai atender em outras. Então é por isso que o desvio padrão ele se torna, junto com o cálculo da média, um fator extremamente importante para você dimensionar os seus estoques, mas até antes de dimensionar os seus estoques, você definir qual é o método de controle, de programação e controle mais adequado. Quem eu vou produzir para estoque ou comprar para estoque e quem eu não vou produzir ou comprar para estoque, né? Então, nesse caso, é que nós estamos usando este critério para dizer se a média, né, do item é menor que o desvio é maior ou igual ao desvio padrão, esse item é um item com grande propensão, é um item elegível para você produzir e comprá-lo para estoque. Quando a média passa a ser menor que esse desvio padrão,
ponto de atenção, é um item que não é uma boa você produzi-lo ou comprá-lo para estoque. Nesse caso, recomenda-se você comprá-lo ou produzi-lo contra pedido, sob encomenda. São aqueles itens que o cliente vai ter que esperar mais por eles, porque eles saem de uma forma completamente esporádica, né? A não ser que você queira bancar um desvio padrão muito grande nesse estoque. Aliás, esse é um outro ponto muito importante, com base em tudo que a gente falou aqui. Sempre que você for dimensionar o seu estoque, você não dimensiona só com a média, utilizando apenas a média da demanda. Você vai dimensioná-lo utilizando a média mais o desvio padrão. Por que isso, pessoal? Porque se vocês olharem aqui, ó, dentro do conceito, né, do desvio padrão, imagine que cada pontinho desse aqui, ó, é um ponto da demanda, mais ou menos como eu mostrei para vocês na tabela do slide anterior. E aí eu tenho aqui, ó, nessa linha tracejada azul, a média. É a média do cálculo desses pontinhos, a média aritmética. Então aqui você consegue ver bem, ó, ao longo de 45 dias, os itens que, né, os dias em que eu tive um consumo abaixo da média, ok? Tudo isso que está para baixo da linha tracejada azul são os pontos de consumo que ficaram abaixo da média. Por outro lado, todos esses pontos que estão acima da linha tracejada azul são os pontos de demanda, de consumo, que ficaram acima da média. Então, o que está dizendo aqui? Que se eu dimensionar o meu estoque baseado só na média, todas essas situações desses pontinhos que estão acima, elas não serão cobertas. Então, por isso que eu tenho que a partir do momento que eu decidi manter esse item em estoque, eu vou considerar a média mais o desvio padrão. Essa linha tracejada verde já é a somatória da média com o desvio padrão. Note que nesse caso aqui, ó, eu passei a atender, estatisticamente falando, cerca de 84% dos casos, porque eu somei o quê? Eu peguei a média mais um desvio padrão. E aí, quando eu pego a média mais um desvio padrão, eu chego aí a atender 84% dos casos. Tá bom? Se eu somar com dois desvios padrões, ó, eu vou estar aí já pegando aí praticamente aí 97% dos casos. Mas lembrando, né, o desvio padrão é uma espécie de um coeficiente de segurança, né? Só que é um coeficiente de flutuação de demanda. Acho que a definição melhor seria essa, é um coeficiente de oscilação de demanda. E ele vai te proteger justamente do desnivelamento da demanda. Ele custa, né? Um desvio padrão ele custa, né? Eu estou acrescentando entre a linha tracejada azul e a linha tracejada vermelha um desvio padrão a mais aí no meu estoque. Isso custa, tá? É um fator de segurança perante aí as oscilações da sua demanda.